pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer um doce de mamão verde crocante, um doce delicioso e irresistível. O que nós vamos usar para fazer esse doce? Nós vamos usar um mamão, no caso aqui eu estou usando mamão formosa, um mamão grande formosa, picado em cubo. Nós vamos usar 2 xícaras de açúcar, nós vamos usar 1,5 colher de sopa de bicarbonato, aquele que se põe em bolo, em massas, e 2 xícaras de água e 8 cravos da Índia. Nós vamos começar então colocando o mamão de molho com a água e com o bicarbonato. Nós vamos começar colocando o mamão de molho, e o mamão vai ficar 2 horas de molho, tá, na água misturada com bicarbonato. Então nós vamos colocar o mamão. A gente vai colocar o mamão dentro de um recipiente. Vamos colocar dentro de um outro recipiente, a gente coloca o mamão já picado em cubo. Colocou o mamão, nós vamos colocar a água, esparramar a água sobre o mamão. Colocar mais um pouco de água, é o suficiente, e vamos esparramar o bicarbonato sobre o mamão. 1 colher, que nem eu falei, 1,5 colher de sopa de bicarbonato. Esse bicarbonato é para criar uma casquinha nos cubos de mamão. Vai criar uma casquinha e o mamão vai ficar crocante. O doce de mamão vai ficar crocante. Dá uma mexida. E ele tira também todo o amargo. Se tiver algum amargo no mamão, porque o mamão é verde, ele tira o amargo do mamão e deixa o mamão crocante. Nós vamos deixar aqui de molho por aproximadamente 2 horas. Já ficou 2 horas o mamão de molho, né, com água e bicarbonato. Agora nós vamos dar uma lavada nele e levar ele ao fogo. Nós vamos começar então o processo do doce no fogo, e nós vamos colocar já o mamão lavado, né, já foi lavado. Nós vamos colocar o mamão no fogo, na panela. Colocou o mamão na panela. Nós vamos colocar o açúcar, as 2 xícaras de açúcar, esparramar bem, as 2 xícaras de açúcar. Dá uma mexida. E colocar as 2 xícaras de água. Vamos colocar as 2 xícaras de água. E os 8 cravos da Índia. Colocou o cravo da Índia, nós vamos mexer. E deixar cozinhar até formar uma calda e o mamão estiver já molinho. O nosso doce está quase pronto. Vou deixar mais uns 10 minutos cozinhando, mas dá uma olhada como que ele vai ficando. A calda vai secando, vai ficar bem pouquinho a calda, tá? E bem crocante. Essa receita é do doce de mamão verde crocante, tá? Se você quiser aquele comum, a gente ensina outra receita, ele não vai o bicarbonato. Mas com o bicarbonato ele deixa esse doce aqui macio por dentro, crocante por fora. O doce já ficou pronto, como vocês podem ver, ficou bem soltinho e crocante, ó. Ele fica mole por dentro e com uma casquinha por fora por causa do bicarbonato e pouca calda, tá vendo? Nós colocamos 2 xícaras de água, ela seca e vira essa caldinha aqui só para deixar ele meio úmido. E agora nós vamos passar aqui totalmente para esse recipiente, e depois vamos levar à geladeira por aproximadamente 3 horas.
Quando ele estiver bem geladinho, ele vai ficar mais crocante, ele vai ficar uma delícia. Então agora é a gente aproveitar essa receita, tá bom? Muito obrigado a todos. Não esquece de dar um like e de compartilhar para ajudar a divulgação do nosso grupo. Deus abençoe a todos.